Quanto que rende você investir R$ 300 por mês durante 20 anos da sua vida? Então vamos calcular com o Banco do Brasil, com a Taesa, com a CEMIG, com a Sanepar, com o BB Seguridade e também com a Itaúsa. Será que você conseguiria se aposentar tranquilamente? Antes de calcularmos a rentabilidade, precisamos entender alguns pontos. Se você simplesmente pegasse a rentabilidade do Ibovespa e replicasse para o futuro, não faz muito sentido se você faz a escolha de ações para a sua carteira previdenciária. Até porque o Ibovespa, ele replica grande parte das ações que não entram na sua estratégia, como por exemplo, Alpargatas, Assaí, Azul, empresas de setores aéreos, empresas de varejo. Então, se você não investe nessas empresas e simplesmente em ações mais seguras e mais perenes, o Ibovespa não fica preciso e fica muito descolado da rentabilidade da sua carteira. Por exemplo, a minha carteira, no período de 1 ano e 2 meses, rendeu 54% de rentabilidade ponderada, excluindo os efeitos dos aportes do reinvestimento dos dividendos. O CDI rendeu 12,4%, o IPCA 4,5%, o Ibovespa quase 18%, o índice de Small Caps 11,75%, ou seja, minha carteira rendeu quase 3 vezes mais que o Ibovespa rendeu no período. Então não faz sentido comparar com o Ibovespa se você monta uma carteira previdenciária com uma estratégia diferente e foca em comprar barato. Outro ponto também que eu quero te mostrar é que se você começa investindo R$ 300 por mês, óbvio que o seu rendimento vai ser diferente com quem já tem um bom valor aplicado. Então se você tem um valor inicial maior para começar, que seja algum dinheiro que você está juntando, algum veículo que você vendeu, algum outro dinheiro que você consiga investir a mais, vai fazer toda a diferença. Segundo esse artigo norte-americano, que mostra a importância de você chegar nos seus primeiros US$ 100 mil, ou no caso aqui no Brasil, R$ 100 mil. Se você investisse US$ 10 mil por ano a uma taxa de 7%, aqui você consegue bem mais, até porque é o país dos dividendos. Mas já serve de comparação. Você demoraria 7,8 anos para chegar nos primeiros R$ 100 mil, começando lá do zero. Agora, se você já tem R$ 100 mil e vai investir US$ 10 mil por ano, que daria em torno de US$ 800 por mês, você demoraria 5,1 anos, ou seja, economizou mais de 2 anos porque você já tinha um bom valor aplicado. E de 200 para 300 demora 3,7 anos e assim vai indo, sendo que de US$ 600 mil para 1 milhão, ou seja, um intervalo de US$ 400 mil, você demoraria 6,3 anos. Então é mais rápido você chegar de 600 mil até 1 milhão do que do zero até 100 mil. Em forma de porcentagem, os seus primeiros R$ 100 mil equivale a 25% do tempo. E de R$ 200 mil até 1 milhão equivale a 74%. Então, um quarto do tempo você perde no começo. Agora, se você consegue uma taxa, por exemplo, de 12% ao ano, que é fácil você conseguir aqui no Brasil, investindo em boas empresas, para você chegar nos seus primeiros R$ 100 mil demoraria 6,96 anos. Agora quem conseguiu 7%, 7,8, dá quase 1 ano de diferença. E de R$ 900 mil até 1 milhão demoraria 0,78 anos. Então pouco mais de 8 meses. Agora com uma taxa de 7%, 1,24 anos. Então aqui no Brasil é mais rápido enriquecer comparado ao mercado norte-americano. Mas aí que tem outro ponto muito importante que eu quero te mostrar agora. Seria a inflação, o nosso principal inimigo de quem investe. Porque, por exemplo, digamos que você tenha 12% ao ano de rentabilidade e o IPCA acumulado nos últimos 12 meses foi 4,51%. Então, no mínimo, o seu dividendo e o seu patrimônio precisaria crescer 4,5% para acompanhar a inflação e você não perder poder de compra, sendo que a média histórica da inflação no Brasil é muito mais alta. Então, descontando 4,5% de 12%, você teria 7,5% realmente de ganho real. E olha que ponto interessante, R$300 investidos no mês 1 de 2014, hoje, no mês 1 de 2024, tem o mesmo valor de R$534. Então seu dinheiro precisaria crescer, ou no caso seu aporte, 78% em 10 anos para acompanhar a inflação e não perder poder de compra. E se você dividir 78% com a fórmula de juros compostos, chega numa rentabilidade anual de 5,95%, 6% para arredondar. Então esse seria a inflação média do Brasil nos últimos anos. Se você tivesse uma rentabilidade abaixo disso, você estaria perdendo dinheiro.
Outro ponto agora é o valor do salário mínimo. Em 2023 foi 1.320, agora está em 1.412, sendo que o salário mínimo em 2014 foi R$ 724. E se você dividir 1.412 por 724, o salário mínimo cresceu 95% em 10 anos. Então ficou quase pau a pau com a inflação. O salário mínimo praticamente não teve ganho real, e sim para acompanhar a nossa perda do poder de compra. E 95% na fórmula de juros compostos equivale a uma rentabilidade anual de 6,91%. Dito isso, vamos para quanto que rende você investir R$ 300 por mês em boas ações e reinvestir nos dividendos, levando em conta que eu escolhi ações perenes, ações previdenciárias que faz sentido você levar para o longo prazo. Por exemplo, o Banco do Brasil, que rendeu 430% em 10 anos. Não é garantia que vai render essa mesma rentabilidade daqui a 10 anos, mas é sinal que gerou bastante valor para o acionista, é uma boa ação, bem redondinha, bons indicadores. Então você comprando num preço atrativo, muito provavelmente terá uma boa rentabilidade também no futuro, já que é um banco que existe há centenas de anos. Agora vamos tirar a média da rentabilidade de todas as ações escolhidas. A Taesa em 10 anos rendeu 508%, então uma excelente rentabilidade. Agora a CEMIG eu escolhi porque faz parte de outro subsetor diferente da Taesa, tem um foco mais na geração e distribuição. Então ambos são dos setores perenes, mas com focos diferentes. Então o grupo de energia é dividido basicamente em 4 subsetores: geração, transmissão, distribuição e comercialização. A CEMIG teve um rendimento de 205% em 10 anos. Agora a Sanepar, que também faz parte do setor perene de saneamento, rendeu em 10 anos 442%. Em seguida a BB Seguridade, outra ação do setor perene, setor de seguros, rendeu 182% em 10 anos. Por fim temos Itaúsa, uma ação que não tecnicamente é de um setor perene, mas é muito sólida, uma empresa gigantesca, existe há muito tempo. Basicamente, grande parte da sua receita e do seu lucro vem do Banco Itaú. Então você está diversificado em bancos e também em outras empresas que ela investe. Ela rendeu 419% em 10 anos. Somando todas as rentabilidades e dividindo pelo total de ações, chegaríamos em 364%. Então essa foi a rentabilidade média com 6 ativos, claro, em 10 anos. E se você transformar 364% em rentabilidade anual, chegaríamos em 16,59%, acima de CDI, de fundos imobiliários, do Ibovespa. Então, fazendo boas escolhas de ações no longo prazo, a rentabilidade é muito mais atrativa. Então, agora vamos calcular com o valor inicial de R$ 300, com o aporte mensal de também R$ 300, a taxa de juros, que seria basicamente a nossa rentabilidade, colocarei 16,59%. Porque essa rentabilidade que eu calculei das ações é o ganho de capital com a valorização das suas ações, mais os dividendos incluso. Então entra como se fossem juros. Agora no período de 20 anos, qual seria a nossa rentabilidade? Basicamente teríamos aplicado R$ 485 mil. Claro que se você tivesse um valor inicial de, por exemplo, R$ 10 mil, já faria uma boa diferença. Você teria R$ 694 mil, sendo que você investiu somente R$ 10 mil lá no começo. Mas vamos simular uma pessoa que não tenha nenhum valor inicial, a não ser R$ 300 do seu aporte. Agora tem outro ponto também que precisamos calcular, o aumento do salário mínimo. Porque se pegarmos o salário mínimo lá em 2004, ou seja, num período de 20 anos, o salário era por volta de R$ 260. Se você dividir 1.412 por R$ 260, o salário mínimo nesse tempo teve 5,43 vezes de crescimento. E se você investe R$ 300 por mês e vai corrigindo seus aportes conforme o salário mínimo, você teria um patrimônio de 5 a 4 vezes maior, porque todos os anos você vai corrigir para não perder poder de compra, sendo que o salário mínimo em 2023 teve 2 aumentos, de 7,43% e depois de 1,38%. Então daria um aumento de 8,81%. Se você aportasse R$ 300 e quando o salário aumentasse, você teria que aumentar o seu aporte em 8,81%, que foi o reajuste do salário. Então você passaria a aportar R$ 326. Então, dito isso, se você tivesse investido R$ 485 mil e tivesse crescido seus aportes cerca de 5 vezes mais no período de 20 anos, você poderia multiplicar por pelo menos 4 vezes mais, tirando como margem de erro essa pequena diferença. Então hoje você teria R$ 1.940.000. Muitas pessoas podem se assustar,
mas é que na verdade R$ 300 lá em 2004 iria valer mais do que um salário mínimo, já que o salário era R$ 260 e em 2005 era R$ 300 redondo, então o valor do seu aporte naquela época iria equivaler a R$ 300. Hoje R$ 300 equivale a 21% do salário, então é por isso que é importante você ir corrigindo seus aportes, porque conforme o salário vai subindo, essa porcentagem vai diminuindo. E quem comprou o Banco do Brasil, por exemplo, em 2004, começou lá em janeiro, pagou R$ 7,80, R$ 7,34, R$ 8,00 e foi comprando o Banco do Brasil nesse preço muito atrativo. E se o Banco do Brasil está projetado pagar 5,30 no mínimo esse ano de dividendos, dividido por 7,50 que você teria comprado naquela época, aquele dinheiro que você investiu hoje teria uma rentabilidade anual de R$ 70,06. Claro que o seu preço médio seria maior porque você foi comprando, mas aquele aporte daquela época renderia esse valor hoje. Se chama rentabilidade ponderada. E também é importante frisar que é normal você comprar ações e andar de lado um bom tempo. Como por exemplo em 2007 o banco estava muito caro, se você fizesse o preço teto era óbvio que você não poderia comprar, teve uma queda muito monstruosa, então você poderia ter reduzido o preço médio, depois andou de lado de 2009 até 2016 e voltou a subir novamente. Então ações não tem como você acertar exatamente o melhor momento. O importante é fazer o preço teto, identificar quando está barato e aí sim ir aportando. Mesma coisa com a Sanepar, por exemplo. O histórico só temos de 2006 para frente, mas custava 77 centavos uma ação, chegou a 50 centavos. Então hoje você teria 10 vezes de valorização, fora todos os dividendos recebidos no período. Mesma coisa com a Taesa, se pegarmos em 2006, ela custava por volta de 7,50, chegou a 8, 9, 10 reais. Depois teve uma queda para 5 e pouco, então você iria comprando, teria uma valorização absurda, fora um dividendo monstruoso. Então é por isso que as ações multiplicam muito mais seu patrimônio. Claro que se você investir em renda fixa, é menos dor de cabeça, mas a inflação vai corroendo se você não reinvestir uma boa parte. E por fim, seguindo a estratégia de fazendo aportes inteligentes e comprando o que está mais barato, é óbvio que você também tem que reinvestir os dividendos de forma inteligente. Não é comprar qualquer ativo, ou então, se você recebe dividendos do Banco do Brasil, é investir no próprio banco se ele estiver caro. Por exemplo, a Transmissão Paulista vai me pagar R$ 345 de dividendos no dia 10 de 4 de 2024. R$ 345 de dividendos. Se eu recomprasse a Transmissão Paulista na cotação de hoje de 26,41, eu compraria 13 ações da empresa. E a empresa está projetando pagar um dividendo em 2024 por volta de R$ 2,20. Então os meus R$ 345 iria render R$ 28,6 de dividendos. Então o dividendo que eu recebi eu reinvesti e gerou mais dividendos. Mas iria dar um yield on cost, ou seja, o dividendo sobre o custo de aquisição, de 8,2%. Se eu pego esses R$ 345 e compro, por exemplo, BB Seguridade a R$ 32,78, eu compraria 10,5 ações. Vou colocar 10 ações para ser mais pessimista. E cada ação está projetada este ano para pagar R$ 3,25 por ação para ser pessimista também, estipulando sempre um cenário mais pessimista para não ter surpresas. Então eu receberia R$ 32,5 de dividendos. Dividido por 345, me daria um dividendo yield on cost de 9,42%. Então quase 1,5% a mais só nesse rebalanceamento do dividendo, investindo de forma inteligente, identificando qual empresa eu teria uma melhor rentabilidade do meu capital alocado. Então não é só porque você recebeu dividendos daquela empresa que você precisa reinvestir nela. Claro que se ela estiver barata e compensar, aí vale a pena. Mas se ela estiver cara, você vai diluindo o seu risco porque você vai recebendo o dividendo com base no seu capital e você vai reinvestir em outra empresa. Então você fazendo isso, investindo seu aporte de forma inteligente também e rebalanceando os setores, você aumenta muito sua rentabilidade e consegue certamente se aposentar no longo prazo, não sendo necessário fazer um aporte tão alto por mês. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso ao planilha de preço teto, também é um grupo fechado no WhatsApp, exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.